Mas eu também sou. É a mesma coisa. Eu conheço a teoria do gap, que eles chamam, né? A teoria do gap é a teoria que, inclusive, existe esse mundo pré-diluviano, mas, desculpa, pré-adâmico, né? Adâmico. Pré-adâmico e todas essas teses relacionadas, por causa justamente dessa questão técnica também do hebraico, ali do Gênesis 1 para Gênesis 1:2, né? Principalmente 2, quando se fala que a terra se tornou sem forma e vazia, ou a terra era, porque existe uma questão de tradução mesmo, e sendo honesto com o texto no hebraico, realmente as duas traduções elas cabem, tanto se tornou quanto era. Mas o contexto do texto, ele evoca muito mais uma tradução que é a costumeira que nós temos, né, que a terra era sem forma e vazia, do que ela se tornou sem forma e vazia. Então eu não tenho essa percepção da teoria do gap. Eu entendo ela, existe realmente algumas questões, como você bem colocou, pastor Ricardo, a Bíblia não tem um interesse ali em ser científica, né? Assim como também concordo com a teoria de que essa defesa de um teísmo evolucionista, por exemplo, também é muito ruim, até porque mostra um Deus que falha, né? Porque se você olhar a evolução, nada mais é do que tentativa e erro, segundo o que eles colocam, né? Basta que tenha muito tempo, mas vai ter muita tentativa e erro. E Deus não é do tipo que fica tentando para ver se acerta, né? Deus simplesmente faz e acerta. Fazendo experiência. Então, eu acho o teísmo evolucionista péssima ciência, porque o evolucionismo é péssima ciência, e é péssima teologia, porque bota um Deus que só consegue fazer as coisas por tentativa e erro. Então, digamos assim, quem defende um teísmo evolucionista está defendendo não somente uma péssima ciência, como uma péssima teologia. E não dá. Deus, ele simplesmente não tem como você vestir em Deus qualquer tipo de erro, ele mesmo coloca, né? Deus não pode errar, não tem como, não é da sua característica. Então, quando ele faz na primeira e acerta na primeira. Não há esse Um outro problema com o teísmo também, já que você está falando, permite só um parênteses, é porque ele vai trazer justamente a ideia de que Deus não conhece o futuro, né? Essa questão de conhecer. Que esse é o problema. Deus pode ser pego de surpresa. Sim. Deus pode ser pego de surpresa e ele não sabe, ele vai reagindo aí às ações, às atitudes que a humanidade vai tomando. Isso me levou, me fez, você falou isso aí, um gatilho, pá. A própria soberania de Deus, sabe, não admite erro, porque mas peraí, então Deus não sabia que o homem ia pisar na jaca? Não, o homem não pisou só na jaca, o homem pisou em tudo, né? Inclusive pisou na Constituição edênica, né? Que era não comerás daquela árvore. Então ele pintou e bordou. Então esse 4, Deus aí, mas a própria soberania de Deus admite que ele possa criar como ele quiser, a fim de que o ser humano possa servi-lo por livre e espontânea vontade e não como um mero robô. É simples assim. Eu vejo nisso também soberania de Deus. Sim, sim. É isso aí. Salmo 139,4 diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Né? Então ele lê as mentes, ele sabe, e ainda tem o Isaías 46:10, que eu já ia dizendo ali: eu anuncio o fim desde o princípio e as coisas que ainda não foram como serão. Né? Você estava comentando sobre o Bará, né? Uma coisa curiosa do Bará, porque você tem o Assá, como a gente estava conversando, né? Que é o fazer, manufaturar a partir de coisas pré-existentes, e o Bará, onde você tem essa questão do criar, em tese do nada. E por que eu digo em tese? Trazer a existência. Trazer a existência, talvez o termo que melhor traduz esse termo, né? Primeiro que na Bíblia, quando você pega Bará, só Deus é sujeito a esse verbo. Você não vai ter esse verbo associado a nenhum homem, né? No sentido de criação, no sentido do Criador. E outra coisa interessante é que Bará são 3 letrinhas, né? Que é o Beit, né? O Resh e o Het, que não por acaso, né, uma mera coincidência, elas são acrônimos de Ben, que é filho, né? Ab, que é pai, né? Desculpa, que é o Aleph, né? Que é Ab, que é o pai, e o Resh, que está relacionado ao Ruach, que é o espírito.
Então você tem ali o Beit, o Aleph e o Resh, que estão todos eles relacionados ao acrônimo de Pai, Filho e Espírito, de certa forma, o que é muito curioso, né? Bastante curioso. Então, eu vejo assim um design em tudo que você olha tem design, tudo tem intencionalidade. Deus não faz nada sem intencionalidade. Tanto que quando ele cria o universo, ele já sabe que vai ter o problema do pecado. Por isso que Pedro diz, o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, e você tem Apocalipse falando do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, quando cria, ele já sabe o que vai acontecer, e ele já tem um plano para resolver o problema. Se Deus não tivesse uma solução para o problema do pecado, Deus jamais teria criado o universo. Isso é algo clássico. Deus já sabia, Deus já tinha noção, mas Deus nunca foi pego desprevenido. Deus não... o ser humano pecou, e agora o que eu vou fazer? Cadê o plano B? Alguém traz o plano B. Não, sempre houve a questão do plano A, sempre foi plano A, sempre teve essa questão. Né? Agora, claro, eu não boto isso na questão fatalista, como às vezes o pré-determinismo coloca, né, algumas teologias, mas Deus ele ainda permite, e aí onde entra a questão da soberania que o pastor Ricardo estava comentando, na sua soberania não significa que ele não se dê na questão de permitir certas coisas, até pela questão da escolha, pela questão do relacionamento. Não existe amor sem escolha, não existe relacionamento sem escolha, senão seriam robôs, né? E Deus não cria robôs. Verdade, eu concordo com isso, muito. Eu sempre defendi isso, sempre defendi. Sabe, eu vejo nisso a soberania de Deus. Deus ser suficiente para acreditar no ser humano que ele criou, ainda que ele tenha, obviamente, que colocado todas as engrenagens para ruir. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, é que se você não entende criação, você entender quem Deus é. E é claro, né, eu vou entender quem Deus é dentro do que se revela, do que nos permite, né, porque não dá para você... O dia que você explicar Deus, então ele deixou de ser Deus, né? Não tem como. É isso aí. Mas nós temos como ter certas cognições, por exemplo. Eu costumo brincar quando eu dou aula para os meus alunos, eu digo o seguinte, você na sua mente consegue pensar num ser perfeito. Você consegue pensar num ser imortal, embora você não seja imortal. Você consegue pensar num ser que não erra, embora você erre. Ou seja, você consegue pensar algo além daquilo que você é. Então, inclusive os filósofos gregos ficavam nessa mesmo pensamento, eles ficavam bastante reflexivos, né? Afinal, como nós podemos pensar isso? Então é onde eles, né, pensaram que existe algo maior do que nós. Claro que eles não chegaram a essa questão do Deus, mas chegaram na questão das ideias, né? Chegaram perto, Platão chegou perto, Sócrates chegou perto, mas não perceberam que a bondade é o próprio Deus. Eles perceberam a bondade, que existe uma bondade universal, mas não que essa bondade ela é personalizada. O bem é personalizado. Na verdade, Deus é a fonte do que nós chamamos de bondade. Deus é a fonte... Como bem, né? Ele é a fonte desses conceitos todos, né? Por exemplo, eu e você temos bondade, eu e você temos amor. Mas Deus não. Deus é o próprio amor. O conceito de amor veio dele, o conceito de bondade vem dele. E eu costumo dizer Por isso que Jesus, quando questionado, bom mestre, Jesus falou, peraí, né? Por que me chamas bom? Só um que é bom, né? Deus, né? Não é que Jesus era mal, é porque ele está dizendo, não, o Deus é bom. Agora nós podemos praticar o bem às vezes, mas Deus é bom, né? Ele é a fonte. E uma coisa interessante... Pode falar. Não, é que eu pensei algo aí do que você colocou, Johnny, e posso até fazer uma colocação e te devolver a palavra. Manda. Que eu achei muito interessante. O teu argumento ele é extremamente sólido e rico biblicamente, que me fez lembrar de uma coisa. Por que Deus criou o homem? Cara, essa é uma pergunta que Sócrates, Platão, Aristóteles e outros caras se debruçaram diante dela. Por quê? Porque há aqueles caras que advogam a ideia, não, nosso Deus estava lá num canto do universo. Primeiro que o universo não existia. Exatamente. Primeiro que não existia. Não existia nada. E ele estava muito sozinho. Estava muito sozinho. Então ele precisou, primeiro, Deus não estava sozinho, porque a própria palavra bara, que você acabou de falar, que já remete a uma triunicidade, já mostra que Elohim, quando fez,
ele não estava sozinho. Então, se tem uma coisa que Deus não era solitário, que precisava da gente para poder completar a sua solitude. Não, não. Então aí surge uma questão. Então, por que Deus criou o homem? É aí que caio, é aí que eu me vejo tropeçando exatamente naquilo que você acabou de falar. Deus, essência de bondade. Deus, essência de amor. Sabe como é que eu vejo? Eu vejo assim, a gente já ouviu essa expressão humanamente falando. Cara, eu tenho tanto amor para dar que eu não consigo segurar. Sim, extravasa. Você está entendendo? Sim. Extravasa isso. Então eu vejo Deus extravasando esse amor e desejando criar algo, porque veja, Deus fez toda uma criação para depois colocar o quê? O ser humano, aquele que depois veio a pecar, no centro do universo, no centro da criação. Porque nem anjos o completariam, nem os seres o completariam, a própria trindade ou triunicidade de Deus, que é o fato de serem três em um único Deus, isto era mais do que completo, não precisava completá-lo, mas o ser humano precisava revelar. Sabe, é isso que eu vejo. Não sei se eu estou filosofando, mas a filosofia, mas está indo no âmago da filosofia. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? Para isso. Primeira Exatamente. Coisa. Só devolvendo para o Dionei, mas eu enxerguei isso, Dionei. Não, e você está certíssimo. Eu uso um exemplo quando eu falo com meus alunos sobre criação, que eu digo para eles o seguinte: olha, vamos fazer uma brincadeira, só para imaginar. Eu disse assim, imagine que você é uma pessoa muito rica, trilhardária, você tem trilhões, você tem mais que o Elon Musk, Bill Gates e todos eles juntos, Jeff Bezos e tal. E você mora numa ilha onde você tem tudo. Você é tão inteligente, você fez tudo, você tem tudo lá, está tudo bem com você. E você está zapeando no teu canal e você vê que teve um furacão, por exemplo, lá nas Bahamas, e destruiu, arrasou as ilhas. Os prejuízos da ordem assim de 100 bilhões de dólares. E você tem trilhões na sua conta. 100 bilhões para você é que nem centavo. E você olha aquilo, eu pensei, o que você faria no lugar, nessa situação? Vai dizer, claro, eu doaria. Mas por que você doaria? Afinal, a grande maioria das pessoas que vão receber não tem como te pagar de volta. Nunca vão poder te pagar. Não tem como. Então por que você faria? Por bondade. Disse, exatamente. Agora pega isso e leva para aquele ser em que tudo isso é infinito nele. Você tem uma conta limitada, você tem uma bondade limitada, mas leva para esse ser que é totalmente infinito em tudo, inclusive na bondade. A bondade de Deus é tamanha que extravasa dele. Impele ele a criar. Por que Deus cria? Porque a bondade dele impele ele a criar seres para que esses seres usufruam de quem ele é. O maior beneficiário da criação é a criatura. Porque Deus já é suficiente. Deus é completamente suficiente. Então, ele não precisa, mas a bondade dele é tamanha que extravasa de tal maneira que quando ele criar esses seres, eles vão poder usufruir de tudo que Deus tem para oferecer. E não estou falando só do homem, não. Estou falando, inclusive, dos seres celestes. Porque o que acontece? Onde Deus existe, só ele pode existir. É o local de existência, que não tem tempo, nem início. Filosoficamente falando, a gente chama de ato absoluto, é o ato pleno. Ou seja, não existe potencialidades. Deus é puro ato. Deixa eu explicar isso. Por exemplo, se eu começar a estudar, fazer, sei lá, universidade de medicina, eu tenho potencial para me tornar médico. Esse potencial, ele existe hoje, ele só vai se realizar à medida que eu vou, passando pelas provas, estudando, até chegar ao momento da formatura. E aí sim eu serei um médico. Então eu tenho potencial para isso. Deus não tem potenciais, Deus é puro ato. Exato. Deus simplesmente, ele não precisa conhecer algo a mais, aprender algo mais, ele simplesmente é. Então nesse local onde Deus existe, e só ele existiu sempre, que não tem início nem fim, não pode ter nenhum ser como nós, porque se nós estivéssemos nesse lugar, nós deixaríamos de existir, ou nós seríamos deuses, o que não é verdade. Então o que Deus vai fazer? Quando Deus cria, eu costumo falar, é como se Deus abrisse, porque ele é tudo, né? Ele é tudo. Então onde Deus cria? Nele.
Ele tem que criar nele. Então ele vai abrir um espaço nele. Por isso que Atos 17 vai falar, nele vivemos, nos movemos, existimos. Nele, estamos dentro dele. Ele criou o universo nele. Ele abre um espaço em si. Um espaço para que outros seres possam existir. O universo nada mais é do que um local onde possa ter existência de outros seres. E esses outros seres que vão existir vão poder usufruir de tudo aquilo que Deus está proporcionando. Só tem um pequeno porém. Deus é um ser perfeito. Por que ele é perfeito? Pelos seus atributos. Inclusive esses atributos da infinitude. Inclusive Deus é o único infinito real. No universo que nós vivemos, não existe infinito real. Só infinito potencial. Ou seja, o tempo tende ao infinito. O espaço tende ao infinito. Mas nunca chega ao infinito. Deus é o próprio infinito. Por isso que ele abarca o princípio e o fim. Nele está o princípio e o fim, porque ele já está no infinito, ele já é o próprio infinito. Enquanto que as coisas aqui estão se desenvolvendo, tendendo para lá. Então o que acontece? Quando você cria seres nesse universo, naturalmente esses seres, todo ser criado tem um problema. E o problema do ser criado é o seguinte, não tem as qualidades que Deus tem. Consequentemente, não é perfeito como Deus é. Ou seja, Deus já sabia, quando criasse o universo e criasse seres, que existiria o problema do pecado. Porque existe o pecado por intencionalidade e o pecado não intencional, que é uma diferença gigante. Por exemplo, você tem situações em que o texto bíblico diz assim, lá em Jó, por exemplo, que nem os céus são puros aos teus olhos, nem os céus são santos aos teus olhos. E aos teus anjos você atribui imperfeições. Ah, mas são os amigos de Jó falando. Mas espera aí, você tem base bíblica para isso. Afinal, o próprio céu, se você lembrar, Jesus teve que purificar. Né? Se essas coisas terrenas são purificadas com sangue de touros, animais, quanto mais as coisas celestes purificadas por algo superior, que é o sangue de Cristo. Então, houve problemas relacionados a isso. Tanto que o universo teve que ser santificado. Porque só Deus é santo por si mesmo. As demais coisas são santificadas. Por isso que Deus, quando cria por meio do Filho. Tudo é feito por meio do Filho. Por que Deus criou as coisas tudo por meio do Filho? Porque ele está usando a lei das primícias. A lei das primícias é, se as primícias são santas, toda a massa o é. Toda a massa é santa. Se ele está criando um universo, tudo que Deus cria, ele santifica. Então, como é que eu santifico o universo? Pela primícia santa. E a primícia santa é o Filho. Então tudo é feito por meio do Filho. Para que, sendo ele o primogênito de tudo, né, por isso que é o primogênito da criação e primogênito dos mortos, ele sendo a primícia, ele santifica toda a massa. Então quando ele cria o universo, ele cria por meio do Filho, porque daí todo o universo é santificado. E por isso que você tem uma diferença entre a primeira fase do universo, que é chamado muito boa, e a segunda fase do universo, a segunda criação, que é perfeita. Porque Deus não teria capacidade de fazer o que é perfeito? Tem. Sempre teve. Ele é perfeito, tem capacidade de fazer o que é perfeito. Só que existe um detalhe. Quando você cria um universo com seres imperfeitos, e não é porque são imperfeitos no sentido mental, né? Na questão de raciocínio. Não. Todos os seres que Deus criou, ele cria perfeito. Né? Adão foi criado perfeito. O querubim ungido de Ezequiel 28 é criado perfeito. Deus não cria ninguém mal, como algumas teologias colocam. Ah, não, Deus criou Satanás mal, como ele é. Não, que se Deus criasse Satanás mal, então nós temos um problema teológico gravíssimo. Porque Deus não pode criar Deus não mal. Seria perfeito. Exatamente. Deus não criou Satanás, Deus criou o querubim. Ele se fez Satanás como adversário das coisas de Deus. Por quê? Por causa da escolha. Porque o que acontece? Deus quer o quê? Efetivamente, essa bondade de Deus quer que a gente usufrua aquilo que Deus tem de melhor. O que Deus tem de melhor, gente, não é a conta bancária recheada, não é a saúde, não é o alimento. O que Deus tem de melhor para nos oferecer é o seu profundo e maravilhoso amor. A sua profunda e maravilhosa bondade, benignidade, o seu relacionamento. Ele é o presente, não é o universo que é o presente. Deus é o presente. Deus é o maior presente que você possa querer ter, relacionamento com Ele. E não existe relacionamento sem amor. Não tem como. E amor é fruto de escolha. Você tem que escolher amar. Assim como você pode escolher odiar. Por isso que é mandamento. Amai-vos. É mandamento.
Ou seja, você não escolhe amar. Amar não é uma coisa assim, química. Não, é algo que vem dentro de você. Por isso que quando Deus cria... É uma ordenança, exatamente. Sim. Olha só uma coisa. O tema criacionismo e fé cristã, que é o tema da live, dentro dessa abordagem que nós vimos trazendo e que o Dionei está... Eu estou um pouco filosófico, desculpa aí, eu estou um pouco mais... Não, mas é isso, está perfeito. Que a intenção, quando tínhamos esse tema em mente, era justamente provocar na nossa audiência aí a ideia e a importância do Gênesis. Porque o Gênesis traz a criação, o Gênesis traz a queda, o Gênesis traz a redenção e o Gênesis traz a consumação, né? Porque você vê que a própria história de Abraão ali, quando ele mostra que aconteceu tudo e por causa do pecado daquele povo, ele vai trazer juízo e tudo que ele vai demonstrando a partir dali. O Gênesis, então, o Gênesis é base para a gente compreender esse agir de Deus, esse amor de Deus, essa ação de Deus no mundo, né? Essa sua intervenção. Você sabe que eu estava ouvindo o mestre Dionei falar e eu não consegui me conter aqui no pedido que Moisés fez. Porque você diz, o Gênesis trata uma série de coisas, mas o Êxodo trata de essência. Mas não é essência no povo, não. A gente vê a provisão, a gente vê o suprimento, a gente vê o amor de Deus, a retirada do povo do próprio Egito, a gente vê a bondade de Deus nisso, a gente vê o amor, a dedicação de Deus àquele povo, o fato de Deus estar presente no meio, tudo isso a gente vê. Mas a gente, sabe uma coisa que me chama a atenção, que a gente vê também em Gênesis? Aquela pergunta de Moisés, quando Moisés pede para Deus para lhe mostrar a sua glória. Cara, ali Deus responde a Moisés provando para ele quem Deus é. Porque veja, como Moisés poderia ver Deus sem ser fulminado? Ela é criatura finita, criatura em pecado. Como ele poderia? Aí Deus mostra para ele os motivos pelos quais ele não seria fulminado e aquilo que é a essência de Deus. Está lá em Gênesis, acho, capítulo 33. 33 então 34, ele diz, né? rogo, exatamente, Dionei, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, escute só, Deus diz para ele, olha, eu farei passar olha só, toda a minha bondade diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei, olha só, agora vem o complemento da essência. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aí nós temos o versículo 19. Nós temos o versículo 19. E disse mais, não poderás. Olha só, Deus dizendo, por que eu estou te mostrando isto? Porque não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum poderá ver a minha face e permanecer vivo. Mas Moisés permaneceu. Por quê? Porque Deus, naquele momento, externou, colocou ele, primeiro protegeu ele, cuidou dele como um filhão. Ó, Moisés, vou te colocar aqui na fenda dessa rocha. E você vai ver, eu vou passar por ti. Mas o que Moisés viu? Ele teve um vislumbre da parte de trás de Deus, porém, das costas. Porém, toda a bondade de Deus foi mostrada para Moisés. O fato dele ter visto o que ele viu, pedido o que ele pediu e permanecido vivo. Olha, enquanto você falava, eu fiquei vendo a cara de Moisés. Quer ver uma coisa interessante nessa questão? Eu acho fantástico esse texto, porque ele é uma prévia de todo o projeto de Deus. Porque o projeto é o seguinte, o homem em pecado quer ver o Senhor. Então, como você bem citou, primeira coisa, só tem um jeito. Deixa eu passar minha bondade primeiro. Então, eu vou passar toda a minha bondade e vou proclamar o meu nome, porque nome tem a ver com caráter. Nome fala do caráter daquele que é. Então, eu vou proclamar quem eu sou e a minha bondade em você. Agora, olha que coisa interessante. Perto de mim tem uma rocha. Tem uma rocha aqui. E perceba, o texto não dá a entender que a rocha está ferida. O que parece é o seguinte, depois que passa a bondade de Deus, vai ter que ter uma fenda nessa rocha. Essa rocha vai ser ferida, vai se abrir uma fenda, e eu vou colocar você dentro dessa rocha, com a minha mão.
Eu vou te colocar e te proteger dessa rocha. Aí você vai conseguir me ver. Porque a rocha, gente, me lembra 1 Coríntios 10. A rocha é Cristo. É como se dissesse, Cristo. ó, perto de mim está aqui. Fenomenal. Está aqui o filho do meu lado. Ele é a rocha. A minha bondade vai passar. Aleluia, glória a Deus. E para você poder me ver, não vai ter jeito. Eu vou ter que ferir a rocha. Eu vou ter que abrir uma fenda na rocha. E aí eu vou colocar você dentro da rocha, que é Cristo, com a minha mão. A mão fala do Espírito Santo, o dedo de Deus. Lembra? O Espírito de Deus é o dedo de Deus, a mão. E com a minha mão eu vou te colocar dentro da rocha. E aí sim, dentro da rocha, você pode me ver. Porque em Cristo você tem condições de me ver. Fora dele, não tem jeito. Tem uma tipologia belíssima nessa passagem. Belíssima. Que já Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o esconderijo do Altíssimo é Cristo. É Cristo. Colossenses 2, né? Cristo é o mistério de Deus, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 2 e 9. Glória a Deus. Riqueza demais. É muita presença do Espírito nessa live. Como diria o Einstein, Deus não joga dados. Deus não é de probabilidade. Ele é de plano e de providência. Tem uma coisa que o pastor Ricardo falou que é fundamental a gente entender. E por isso que tem essa diferença que eu costumo dizer entre a primeira criação e a segunda criação. Porque a primeira criação era muito boa. A segunda criação, ela começa na cruz. A segunda criação começa na cruz. Onde o problema do pecado, que é o problema da... Por que a primeira criação era muito boa e não perfeita? Por causa do pecado. O problema do pecado, que ele iria se manifestar. Não tinha jeito, né? Então, o problema do pecado ia surgir. Mas na segunda criação, por isso que ele é primogênito na primeira, primogênito da criação, e depois primogênito dos mortos. Porque o processo da crucificação e ressurreição é o que vai fazer novas todas as coisas. Lembra? Em Cristo, somos nova criatura ou nova criação. Então, é como se em Cristo ele tivesse refeito tudo. Só que agora, tudo que é refeito sem o problema do pecado. O problema do pecado foi resolvido. A gente só está na fase da transição entre o já é e ainda não. Ou seja, os novos céus e nova terra já começaram, mas ainda não completamente, vai se realizar. Mas o processo já existe. E o povo que vai viver nesse novo céu, nova terra perfeita, sem o problema do pecado, também já existe, né? Mas está no processo de transição. E é interessante, a primeira fase ela é necessária pelo seguinte. Quando você pega Êxodo 6, no versículo 2, Deus vai falar uma coisa muito curiosa. Ele fala assim, olha, eu não fui conhecido pelos seus pais, e aí vai estar, né, indiretamente Abraão, Isaac e Jacó, como o Yud-Hei Vav-Hei. Eles me conheceram como El Shaddai, né? Mas vocês vão me conhecer como Yud-Hei Vav-Hei. Né? O transliterado para o português, o pessoal coloca como Jeová, né? Que tem um significado gigante. Né? Que, na verdade, a sua essência desse Yud-Hei Vav-Hei é aquele que existe. Ele é aquele que existe. Remonta a essa questão da existência, né? E a pergunta é, por que ele disse isso? Porque quando você vai para Gênesis 22, Abraão chama aquele lugar de o local que Deus me vê. Ou numa tradução que a gente tem é Jeová Jiré, Deus proverá. Deus proverá. Então, mas ele usa Jeová ali. Ah, não, é um anacronismo de Moisés, tal. Não é bem isso que o texto está dizendo. Porque o fato de ele usar o nome de Deus, eu até conhecer o nome de Deus, e poderia ser o fato, mas é que Deus não é conhecido pelo nome, Deus é conhecido pelo que ele faz. Então, como é que eu vou conhecer Deus? Ah, vocês vão me conhecer porque Abraão, Isaac e Jacó não viram o Deus que abre o mar. Abraão, Isaac e Jacó não viram o Deus que traz maná do céu. Abraão, Isaac e Jacó não viram o Deus que sustenta no meio do deserto, do jeito que eu vou sustentar vocês. Não viu o Deus que perdoa pecados como vocês quando forem fazer o bezerro de ouro. Ou seja, os eventos que eles vão viver com Deus durante esse processo no deserto vai mostrar quem Deus é, não pelo que ele diz falar, mas por quem ele é, pelas coisas que ele faz, da forma como ele se mostra e se desenvolve. É o problema da criação no caso da primeira criação, que era muito boa. Por quê? Porque o pecado vai se apresentar, o mal vai se apresentar,
E há uma diferença entre você conhecer o mal por ouvir falar e você conhecer o mal pelo que ele se mostra, pelo que ele produz, pelo fruto que ele dá. E da mesma forma, o bem. Deus vai agir com o seu bem para mostrar o que o bem produz e o que ele realmente coloca. E aí, estou falando da criação como um todo, porque daí os anjos vão descobrir isso, né? Que não é só para os seres humanos. Tanto os anjos quanto os homens, os seres divinos quanto os seres terrenos, vão conhecer o que o mal produz e o que o bem produz. Vai ficar nítido, patente. E aí o mal vai ser exposto, porque qual é o problema do mal? O mal, na sua essência, quando você pega, por exemplo, Satanás, quando ele vai tentar a mulher, ele joga contra o caráter de Deus. Ele chama de Deus mentiroso. Deus mentiu para você, você não vai morrer. Ele diz que Deus é egoísta. Deus é egoísta, não quer que você seja como ele. Então ele está atacando o caráter de Deus. E o problema todo, nessa primeira criação, é que Deus não foi conhecido nem por muitos dos seus anjos, né, pelo falar. Deus falava, fazia, mas eles disseram, não, eu acho que eu posso ser um Deus melhor. Eu acho que eu acho que você é muito autoritário. Eu acho que você é mentiroso. É isso que Satanás ataca o caráter de Deus. Quando ele fala com Eva, ele está falando do que ele é próprio e do que foi que aconteceu no Monte Santo que levou ele a ser precipitado. Era o que ele pensava, o que estava nele, ele refletiu nela e ela engoliu. Né? Exato. Ela engoliu. E perceba que ele nunca ataca o poder de Deus. Esses seres celestes nunca atacam o poder, porque sabe que Deus é poderoso, mas atacavam o caráter. Ou seja, tanto que quando o Tiago fala, né, você crê que há só um Deus? Pois é, até os demônios creem. E estremecem. Eles sabem disso. Né? Sabem que Deus é poderoso, mas atacavam o caráter de Deus. Por isso que, de certa forma, o ser humano, né, é uma oportunidade para dar uma aula para o universo inteiro. Por isso que na cruz, por isso que Jesus diz, chegou o momento do príncipe desse mundo ser expulso e de ser julgado. A cruz é o ápice onde Deus vai mostrar o seu caráter para todo o universo, para essa grande multidão de testemunhas. Por quê? Porque Jesus podia ter escolhido e dizer assim, olha, eu vou acabar com tudo isso aqui, manda uma legião aqui. Jesus poderia fazer isso e não estaria pecando. Ele poderia ter escolhido, desce uma legião, mata todo esse pessoal aqui, eu vou reger do jeito que eu quero, né? E não seria pecado. É isso que ele respondeu para Pilatos. Se o meu rei fosse aqui, e eu quisesse, eu poderia invocar mais de 12 legiões de anjos. Engraçado, Jesus é um missionário por excelência. Ele está dentro da cultura romana e Pilatos sabe muito bem quanto é que é uma legião de soldados. Eu poderia invocar mais de 12 legiões de anjos. Ele tinha todo o poder para isso. Só que ao invés de escolher resolver o problema pelo poder e a força, ele escolhe resolver pelo amor. Ele mostra para o universo inteiro que Deus não é Deus somente pelo poder. Deus é Deus pelo caráter. Exatamente. Ele tem caráter e bondade, e a misericórdia dele extravasa de tal maneira que, se necessário for, então eu dou minha vida por eles. E o universo inteiro vai ver quem Deus é pelo caráter, não mais só pelo falar. Então é o ápice onde a aula foi dada. Por isso que o texto diz o mistério escondido em Cristo. Que nem os principais potestades sabiam, ou seja, eles estavam aprendendo ainda, eles não sabiam quem Deus era. E nem toda essa questão. Eles aprenderam, e a aula dada, a aula final, foi por meio de Cristo na cruz. Essa foi a aula final. Por isso que, naquele momento, foi feita a condenação, naquele momento foi exposto, e naquele momento em diante, eles já estão condenados. Eles estão agora na prorrogação. Até a vida. Olha, ministrando teologia bíblica e falando dessa revelação do Deus no Gênesis que você está falando, eu disse aos alunos o seguinte: Deus não destrói o mal porque o mal não existe enquanto ser. Deus não criou nem o Satanás, Deus criou o querubim. Deus criou o querubim. O querubim teve essas coisas todas que o Dionei está falando para nós, e ele escolheu praticar o mal. Então, dentro dos fundamentos da teologia, eu disse assim, olha, o mal não existe enquanto ser. O que existe é o que pratica a maldade. Por isso, por que Deus não destrói o mal? Por que Deus não destrói o mal? Porque destruir o mal seria hoje destruir o objeto do seu amor. Porque o que existe é o Rodrigo que pratica a maldade. O mal, enquanto ser ao lado de Deus, em oposição a Deus, não existe. Existe o sujeito que pratica a maldade. Mas por amor,
ao invés de destruir o que pratica maldade, ele escolhe redimir. Mas para redimir, ele precisa sofrer. Ele vai sofrendo e redimindo por amor. Então, ao invés de destruir o que pratica maldade, ele vai redimi-lo. Isso é muito poderoso. Isso responde à pergunta que a gente recebe assim, vocês devem receber esse caminhão também, que é o seguinte: por que Deus sabia que o Satanás ia fazer? Deus sabia que nós iríamos fazer? Por que é que ele não acabou com tudo no início? Porque o Dionei já falou, né, Souza? Assim que ele entrou, ele disse: Deus não tem plano B, Deus tem plano A. Os seus planos não podem ser frustrados. Então ele sabia que o homem ia pecar, ele sabia que o Satanás ia fazer, sabia, mas ele não frustrou os seus planos, porque esta queda, ele usaria ela para manifestar o seu amor, a sua graça, mostrar ao universo, mostrar aos anjos, às potestades, aos principados, que ele não é só o ser autoritário de que Satanás falava, mas ele é o ser que ama e que redime, né? Ele é o ser que se revela. Por isso, fiz igual o Souza agora, deu uma empolgada enquanto o Jorei falava, me acendeu aqui. O Salmo 39 fala isso, né? A gente põe na tradução da linguagem de hoje, fala assim: enquanto eu fazia teologia, o meu coração ardia. Se a gente põe na linguagem de hoje. Enquanto você falava, meu peito foi queimando, e eu fui para Jó 38, porque a gente conhece. Eu falo isso, na teologia você não estuda Deus, não tem jeito de estudar Deus, mas tem jeito de estudar o que Deus faz, a maneira que Deus faz. E ele se apresenta para o Jó, no capítulo 38, dizendo assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Meu Deus do céu, se agora o Souza nos resgata que Moisés está lá em cima, e o Dionei nos mostra que essa bondade feriu a rocha, escondeu ele lá, agora ele fala com Jó do meio de um redemoinho. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus agora chamou Jó para o negócio. Eu vou te perguntar e você vai responder. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestidura e a escuridão? Ele vai declarando o seu poder criativo. Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestido. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir e se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz? E se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para o relâmpago dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém e no ermo em que não há gente, para desenterrar a terra e deserto e assolado, e para fazer crescer o renovo da erva? Se a gente continuar, é tremendo. Porque a revelação que Deus faz de si para Jó, dizendo do seu poder criador, ele estava: Jó, vou te dar uma atenção aqui. Você sabe a largura da terra, cara, o trovão, a nuvem, eu vesti. É muito poderoso, né? Glória a Deus. Só podemos conhecer Deus através do que ele faz, né? Quer ver uma coisa interessante que eu tava... Gente, eu viajei um monte, né? Ouvindo Dionei falar, e agora você lê esse texto. Mas você falou que Deus está se mostrando... Qual foi o termo que você usou? Deus está se revelando... Se revelando através da sua criação, através do seu poder criativo. Através da sua... Isso, através da sua criação. Mas Jó, ele está revelando o ser humano a Satanás, através de Jó.
percebam uma coisa, eu vejo assim um tipo enorme daquilo que Satanás mais odeia. Justamente aquilo que Satanás mais odeia é o que vai mostrar. Claro que a grande derrota de Satanás foi na cruz. Sem Mas dúvida. percebam a derrota que Satanás vai receber e vai ter daquela criação de Deus, que teoricamente para ele é inferior a ele, Sim. inferior aos anjos, vai ser um objeto de derrota para ele. Jó é o prenúncio disso. Jó é a prova do que Deus lhe perguntou: vistes, o diabo, o meu servo Jó? Mas é lógico. Do jeito que você faz com... Eu fico imaginando Satanás falando com Deus como se fossem iguais, né? Porque é isso que Satanás quer ser. Mas também você não poupa nada para ele, dá tudo para ele, protege ele, abençoa ele, cuida dele, põe veredas nos seus termos, e aí até eu, né, Deus? É? Você pensa que é isso? Então vamos ver. Então eu vejo esse homem que Deus conhecia a essência lá na frente, apesar de todas as imperfeições que ele tinha, Jó. Apesar de todas as imperfeições do Ricardão, do Dionei, do Rodrigo, da humanidade que hoje crê e serve ao Senhor, apesar de todas essas imperfeições, um dia o diabo vai descer ao Tártaro, ao Guiena, ao lago de fogo e enxofre, berrando de ódio, dizendo: não é possível, não acredito, como é que pode esse serzinho insignificante ter me derrotado? Mas como é que nós vamos derrotar o Satanás? Exatamente abraçando o Deus que nos criou com a sua própria essência, características, imagens e semelhança. Ou seja, é uma demonstração, aqueles atributos que o Dionei estava falando que Deus tem, que são absolutos, também me remetem à ideia de que existem outros atributos que são comunicáveis e que Deus setou na nossa essência. E eu vejo que é isso que realmente vai se configurar lá na frente como derrota definitiva para Satanás. O Jó é um tipo aí do homem redimido, aquele ser que ele tentou... Sim, exatamente. O ser que ele tentou perverter e tentou destruir foi o ser que conseguiu vencê-lo. Olha só, Jó 19, 25 ou 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Isso é muito forte. Aleluia. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece um coração dentro de mim. É muito potente esse texto. E o Souza foi muito feliz nessa tipologia, desse simbolismo aí do Jó como o homem redimido por Deus. Porque o homem redimido por Deus, ele diz: o meu Redentor vive. Esses olhos verão e o meu corpo será revestido de uma pele para me encontrar. Isso é muito forte. E a beleza do que Deus faz ali em Jó, né? Porque ele vai resolver, pelo menos numa percepção mais abrangente, ele vai resolver duas situações com uma só situação. Dois problemas, né? Uma, ele quer levar Jó para um outro nível. Jó tem um nível de relacionamento, mas Jó tem problemas nesse relacionamento. Ele tem medo de perder as bênçãos de Deus, de ser... Tanto que ele faz as coisas pelos filhos. Vai que meus filhos pecaram, então já vou fazer preventivo. Ele já fazia até preventivo para correr o risco de não... Porque ele também era meio partidário dessa ideia de que eu só tenho o que tenho porque se eu faço coisa certa eu sou abençoado, se eu faço coisa errada não vou ser abençoado. Então ele tinha um pouco dessa teologia enganosa, né? De que não, se está tudo bem comigo é porque eu tô fazendo o que é certo. Se der errado é porque eu fiz uma coisa errada. E ele está nessa situação. E Deus está querendo levar ele para um outro nível de relacionamento, para ele conhecer Deus num nível muito superior. E Deus vai usar a situação. E é interessante que vem Satanás, ele vai num momento de reunião, né, que a gente já falou em outra live. Então eu imagino toda a corte celeste reunida. Satanás chega diante de Deus, do trono,
né? Ah, Dionê, mas como é que Satanás vai estar no céu? Né? Deus não abomina isso? Disse, olha, lembra, o céu não é santo aos seus olhos. O céu só vai ser purificado pelo sangue de Cristo lá depois da cruz. Então, até aquele momento, o céu ainda carece de purificação pelo que já aconteceu também lá, né? Em alguns aspectos. E lembra que Deus é santo por si só. Deus não é contaminado por nada. Ele, na verdade, é ele que contamina com bondade e não é contaminado pelo mal. Então Deus, eu imagino, no seu trono olhando de cima, né? Porque Deus não vai olhar para baixo ou de frente, né? Deus vai olhar de cima para ele. E Satanás está fazendo uma coisa que é aquilo que eu já falei. Ele está atacando o caráter de Deus. Porque quando ele diz assim, ó, que Deus fala, né? Olha, visto meu servo Jó, tal. E Satanás diz, não, ele te serve porque, é claro, tu dá tudo para ele. Tira dele para ver se não vai blasfemar diante da tua face. O que Satanás está falando na frente de toda a corte celeste é o seguinte: Deus, tu não sabe julgar caráter. Eu sei julgar caráter. Tanto eu sei julgar caráter que se eu tirar tudo dele, ele vai blasfemar diante de ti. Aí Deus responde, é como se Deus dissesse assim, tá bom, então vamos ver quem sabe realmente julgar caráter. Vamos ver se você realmente é tão bom como você acha que é, ou tão sábio como você acha que é. Vamos lá, tira tudo dele, né? Só não toca na sua vida e tal. E a gente sabe o que aconteceu, e aconteceu 2 vezes isso, né? Porque uma ele vai tocar no que ele já tinha, inclusive nos seus filhos, e depois ele vai tocar, né, em Jó propriamente, né? E aí você vê o seguinte, depois você vê Jó falando, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ah, era um nível inferior. Agora meus olhos te veem. É outro nível. O nível de Jó no final é outro nível. E Satanás foi envergonhado, porque ali Deus mostra o seguinte, por isso que Jesus lá nas igrejas do Apocalipse também vai falar isso. Ele é o Deus que sonda mentes e corações. Ele conhece o profundo que está escondido. Então é como se Deus dissesse, tu diz que tu julga caráter, que tu conhece? Ah, quem sonda mentes e corações aqui sou eu. Não é à toa que eu sou quem sou, né? Ele é quem ele é. Aleluia. E ficou provado naquele momento quem Deus é nessa situação de Jó. E olha, por uma criatura. E aquilo que você falou, Ricardo, é uma prévia daquilo que Cristo ia fazer na cruz. É só uma, sabe, uma degustaçãozinha. Tira gosto. Da vergonha que ele ia sofrer lá na frente. Então é fantástico. É muito interessante isso que você traz aí, porque tá corretíssimo, levou Jó para um nível de relacionamento com Deus muito profundo, e Deus devolve essa acusação para Satanás, realmente falando de caráter. E quando você falou dessa questão, antes eu te conhecia de ouvir falar, enquanto você estava falando, eu fui para o texto, Jó 42, do 1 ao 6, é a resposta de Deus na vida de Jó para o Satanás. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei eu do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O cara que o Satanás acusou de caráter, de mau caráter, é um cara que apodrece, perde tudo e tal, e agora ele está esperando esse homem blasfemar de Deus. Ele fala, agora eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É muito forte, porque eu falei de coisas que eu não entendi, eu não sabia nada que eu estava falando. Então nada que vai ao extremo na vida desse homem põe o caráter dele em choque, e mesmo assim, por causa de qualquer dor e gemido que ele tenha emitido, ele agora ainda diz, nenhum dos planos de Deus podem... Ele se reconhece como objeto desse plano, e como nesse tabuleiro de xadrez, a jogada de Deus para, né, pegar o Satanás. Não, e uma coisa legal, na bondade de Deus, depois ele devolve tudo em dobro para ele, né? Exatamente. Agora tem uma coisa curiosa que as pessoas não percebem. Antes de tudo que aconteceu, obviamente muita gente percebe, mas nem todos, né? Só vou elucidar. Antes, Jó tinha 10 filhos. Aí, se fosse tudo dobro, você imaginaria que Jó depois tivesse 20 filhos. 20. Não. O que diz o texto? Jó teve outros 10 filhos. Por que Deus não dobrou tudo? Por que não dobrou os outros filhos de Jó para 20?
Porque os filhos de Jó, que morreram, continuam sendo filhos de Jó. Eles ainda são filhos de Jó, eles ainda existem, eles só estão num plano diferente. Mas eles ainda são os filhos de Jó. Deus simplesmente acrescentou mais 10. Somou, né? Mais 10. Exatamente. Porque continuam sendo. Nunca deixaram de ser filhos potencialmente, potencialmente melhores que os primeiros. Exatamente. Tanto que eram mais lindas, em né? vários As filhas sentidos. de Jó eram mais lindas. É, E tudo. em vários sentidos. Em vários sentidos.